Você sabia que personalidades como Carolina Dickmann e Marina Rui Barbosa foram vítimas de violência digital? A atriz Carolina Dickmann teve suas fotos íntimas vazadas, enquanto Marina Rui Barbosa foi alvo de ataques violentos e difamação nas redes sociais. Esses casos, que inicialmente chamaram a atenção pela gravidade, refletem um problema muito maior: a violência digital que atinge mulheres em todos os cantos do mundo, famosas ou anônimas. E o mais assustador: isso pode acontecer com qualquer uma de nós. A violência digital contra a mulher vai muito além de comentários maldosos ou bullying online. Estamos falando de ameaças de morte, vazamento de fotos íntimas sem consentimento, assédio em massa e campanhas de difamação, tudo isso em um ambiente onde o anonimato e a falta de controle criam um terreno fértil para os abusadores. A pergunta é: o que estamos fazendo para impedir que isso aconteça? A resposta está em agir agora, educar, denunciar e proteger nossas mulheres. A mudança começa com você. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam a gravidade do problema, inscreva-se no canal e ative as notificações para que juntos possamos combater essa violência digital. Curta e comente, compartilhe suas ideias e experiências, porque a luta é de todos nós. Vamos fazer a diferença e dar visibilidade a esse problema. Não podemos ficar calados enquanto tantas mulheres são agredidas digitalmente. Tópico 1. O que é violência digital e como ela se manifesta? Violência digital contra as mulheres não é apenas uma simples agressão online. É uma forma de abuso que vem se espalhando de maneira alarmante, afetando profundamente a saúde mental, emocional e até física das vítimas. A violência digital pode se manifestar de várias maneiras, desde ameaças anônimas, assédio em redes sociais, até o vazamento de fotos íntimas sem consentimento, o chamado pornografia de vingança, que vem ganhando visibilidade, especialmente após o caso da atriz Carolina Dickmann, que resultou na criação da Lei Carolina Dickmann. Esses abusos podem ser devastadores, pois não envolvem apenas o ataque à mulher, mas também a exposição pública de sua intimidade e a destruição de sua reputação. Esses abusos digitais ocorrem de forma rápida e muitas vezes sem possibilidade imediata de defesa para as vítimas. Imagine uma mulher acordando e, ao acessar suas redes sociais, se deparando com uma foto íntima dela sendo compartilhada por milhares de pessoas, sem o seu consentimento. Isso é um exemplo claro do impacto devastador da violência digital. E não se engane, essa forma de violência tem um impacto imediato na autoestima e saúde mental das mulheres, que frequentemente se sentem impotentes diante da viralização desses conteúdos. Além disso, as vítimas enfrentam um estigma social, sendo muitas vezes culpabilizadas pela sociedade, o que só agrava ainda mais a dor e o sofrimento emocional que já estão passando. Existem também os ataques de assédio e difamação. As mulheres que se destacam nas redes sociais, seja por sua profissão, ativismo ou simplesmente por serem mulheres com opinião própria, muitas vezes se tornam alvos de uma campanha de ódio digital. Quem nunca ouviu falar de uma influenciadora que recebeu milhares de mensagens de ódio ou comentários maldosos apenas por expor sua opinião em uma plataforma pública? Não se trata apenas de palavras vazias na internet, mas de agressões emocionais que, repetidas vezes, minam a saúde psicológica dessas mulheres, levando-as a momentos de profundo sofrimento. O impacto da violência digital é, portanto, um reflexo do próprio contexto social em que vivemos. É um reflexo do patriarcado digital, onde o controle e a opressão das mulheres estão presentes até nos espaços mais modernos e tecnológicos. O ambiente virtual deveria ser um lugar de liberdade, onde as pessoas podem expressar suas ideias sem medo, mas, infelizmente, ele se transformou em um campo minado, especialmente para as mulheres. Cada comentário abusivo, cada mensagem ameaçadora, cada difamação pública contribui para a perpetuação da violência. Em casos extremos, a violência digital leva a consequências graves, como o isolamento social das vítimas, a perda de emprego ou até tentativas de suicídio, como vimos em alguns casos de mulheres que não conseguiram lidar com a repercussão de ataques digitais em suas vidas. Como combater essa epidemia? Como garantir que as mulheres tenham sua privacidade e segurança respeitadas no ambiente digital? Fica a pergunta. Agora, pensando em soluções, podemos ver que a proteção digital é uma responsabilidade de todos,
desde a conscientização sobre o uso responsável da internet até a ação eficaz de plataformas digitais para proteger suas usuárias. Só que, para entender o que realmente está acontecendo nas plataformas digitais, precisamos mergulhar nas redes sociais e analisar como elas contribuem, e por quê, para a propagação desse tipo de violência. E esse é o próximo passo: como as redes sociais se tornaram verdadeiros campos de batalha para as mulheres. Tópico 2: Plataformas e redes sociais como canais de abuso. Nos dias de hoje, as redes sociais se tornaram parte integral da vida de milhões de pessoas. Elas permitem conexões rápidas, trocas de informações, compartilhamento de experiências e, claro, o surgimento de novas formas de comunicação. No entanto, essas plataformas, que deveriam ser um espaço de liberdade e expressão, têm se transformado em campos de batalha para muitas mulheres. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas essas redes, com seu potencial de alcance global, se tornaram um palco de violências digitais contra as mulheres, onde o assédio, a difamação e a misoginia circulam com uma rapidez impressionante. O que acontece dentro dessas plataformas é um fenômeno complexo. Um simples post de uma mulher, seja uma foto, um comentário, ou uma opinião sobre qualquer tema, pode desencadear uma avalanche de ataques. A questão é que, muitas vezes, esses ataques vêm disfarçados de liberdade de expressão ou opiniões divergentes, o que torna ainda mais difícil para as vítimas se defenderem. Mas, vamos ser claros aqui, esses ataques não são apenas críticas. São agressões, com objetivos claros: humilhar, isolar e ferir emocionalmente. Mulheres que têm opiniões fortes ou que estão em posições de destaque são frequentemente alvos de ataques que vão desde insultos simples até ameaças de morte ou estupro. Esses abusos podem ser vistos em diversos tipos de conteúdo. No Instagram, por exemplo, mulheres influenciadoras que se destacam por sua beleza ou estilo de vida, muitas vezes se veem bombardeadas por comentários preconceituosos, machistas e até racistas. No Twitter, o fenômeno do cancelamento se mistura com ataques difamatórios, onde mulheres públicas ou anônimas são bombardeadas com acusações falsas, desinformação e ódio. Já no Facebook, o compartilhamento de conteúdos privados e pessoais, como fotos íntimas, é uma das formas mais comuns de violência digital contra a mulher. Esse fenômeno, conhecido como pornografia de vingança, é uma forma cruel de humilhação, onde a privacidade da mulher é violada, e ela se vê exposta a milhares de olhos, sem consentimento, com o único objetivo de destruí-la emocionalmente. O pior de tudo é que, muitas vezes, essas mulheres se tornam vítimas dentro de um sistema que as protege de forma falha. As plataformas, como o Instagram e o Facebook, têm políticas de moderação, mas a realidade é que essas políticas, em sua maioria, falham na execução. Algoritmos criados para monitorar as publicações muitas vezes não conseguem distinguir entre uma opinião e um ataque de ódio genuíno. Um simples comentário de "não gostei disso" é muito diferente de um comentário que diz "você deveria morrer por falar isso". E embora as plataformas ofereçam a possibilidade de denunciar, a resposta a essas denúncias é, na maioria das vezes, lenta e ineficaz. Muitas mulheres se veem impotentes, tendo que conviver com essas agressões por dias, semanas, ou até meses, sem a devida ação das redes. A falta de moderação eficaz contribui diretamente para o crescimento da violência digital. O que vemos, então, são plataformas que, ao invés de protegerem suas usuárias, acabam contribuindo para a perpetuação da violência. O fato de muitas dessas mulheres ainda não serem protegidas pelas redes sociais pode ser atribuído a uma subestimação do impacto psicológico dessa violência. Afinal, o assédio virtual não é menos doloroso que o físico. Ao contrário, ele é invisível e constante, o que o torna ainda mais difícil de combater. E, por mais que existam políticas de combate a abusos, elas estão longe de serem perfeitas ou eficazes para proteger a mulher na totalidade. As consequências dessas agressões podem ser devastadoras. Mulheres que sofrem esse tipo de abuso frequentemente se veem isoladas, com sua imagem pública arruinada e sua saúde mental deteriorada. O impacto psicológico é grande, e as vítimas muitas vezes se sentem incapazes de lidar com o que estão vivendo. Ansiedade, depressão e até pensamentos suicidas são comuns em mulheres que foram alvos de ataques digitais.
A constante vigilância online também cria um estado de insegurança, no qual a mulher perde sua sensação de liberdade. O ambiente virtual, que deveria ser um lugar de expressão e interação, se torna, assim, uma prisão invisível. O mais preocupante de tudo é que esse fenômeno não se limita ao público famoso. Mulheres comuns, que não têm uma grande base de seguidores, também são vítimas desse tipo de violência. Com o crescimento das plataformas, tornou-se mais fácil para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, atacar uma mulher e fazê-la sentir-se desamparada. Não importa se ela é uma influenciadora ou uma dona de casa, o assédio é democrático e atinge a todas. Isso evidencia a necessidade urgente de uma mudança na forma como as plataformas tratam a violência digital. Elas precisam, de fato, fazer mais para proteger as suas usuárias e impedir que esse tipo de abuso continue crescendo. Portanto, a grande questão é: até onde estamos dispostos a ir para mudar isso? Como podemos exigir mais das plataformas? Como garantir que a violência digital contra as mulheres seja tratada com a seriedade que merece? O futuro da internet e a proteção da mulher nas redes sociais dependem de ações concretas, tanto por parte das plataformas quanto de nós, como sociedade. É hora de repensar o papel das redes sociais na vida das mulheres e como podemos tornar esses espaços mais seguros e justos para todos. Tópico 3. Legislação e proteção jurídica contra a violência digital. A legislação brasileira tem avançado em várias frentes quando o assunto é violência contra a mulher, e a violência digital não é exceção. A criação da Lei Carolina Dickmann, em 2012, por exemplo, representou um passo importante ao criminalizar a invasão de dispositivos eletrônicos e o uso indevido de dados pessoais, como fotos íntimas. Porém, a realidade do combate à violência digital ainda é desafiadora. Embora existam leis específicas que tratam desse tipo de abuso, a aplicação prática ainda enfrenta uma série de obstáculos, especialmente em um ambiente digital que é global e, muitas vezes, difícil de regulamentar. O maior desafio da legislação sobre violência digital contra mulheres é a falta de clareza e uniformidade na aplicação das leis. A Lei Carolina Dickmann, embora importante, não é suficiente para lidar com todos os tipos de abusos que ocorrem online. O vazamento de imagens íntimas, por exemplo, é apenas uma das formas de abuso digital. A lei precisa de ajustes para abranger todos os cenários possíveis, incluindo o cyberbullying, as ameaças, o assédio moral online e as campanhas difamatórias. Além disso, muitas vítimas enfrentam dificuldades ao tentar provar o crime, devido à falta de uma regulamentação específica que facilite a coleta de provas no ambiente virtual. Além disso, a Lei do Feminicídio, que foi sancionada para combater a violência física contra a mulher, também inclui em seu escopo as agressões digitais, desde que esteja relacionada a uma dinâmica de controle ou violência doméstica. Contudo, esse avanço na legislação ainda esbarra na dificuldade de se identificar a relação entre a violência digital e a violência física ou psicológica, que muitas vezes ocorre em paralelo, mas de maneira invisível. Muitas vezes, o abuso digital é minimizado pela própria sociedade, que ainda não compreende a gravidade do problema, o que dificulta o processo judicial e a punição efetiva dos agressores. O sistema de justiça também enfrenta um grande obstáculo: a falta de especialização dos profissionais. Juízes, advogados e policiais, em sua maioria, não estão adequadamente treinados para lidar com os nuances da violência digital. Quando uma mulher decide denunciar o abuso, ela muitas vezes se depara com a dificuldade de encontrar profissionais capacitados para tratar do caso de forma sensível e eficaz. A vítima precisa lidar com a revitimização, uma vez que o sistema não é ágil o suficiente para proteger a mulher de maneira eficiente. A resistência em reconhecer a gravidade desses abusos é um dos maiores desafios para a efetividade da legislação. A dificuldade de monitoramento e punição é outro fator crítico que agrava a situação. Em muitos casos, o agressor utiliza ferramentas como redes privadas, proxies e até o anonimato da internet para escapar das investigações. Isso dificulta o rastreamento do agressor e a responsabilização por suas ações. Enquanto a violência física deixa marcas visíveis, a violência digital acontece em um espaço onde as vítimas não podem ser vistas, e os agressores frequentemente se escondem atrás de perfis falsos ou de uma identidade digital que os protege da lei.
Isso exige mudanças rápidas na legislação para permitir que a justiça seja feita, mesmo no mundo virtual. Outro ponto que deve ser levado em consideração é que, muitas vítimas não sabem como denunciar. A complexidade do sistema judicial e as várias instâncias pelas quais elas precisam passar para garantir que o caso seja levado a sério muitas vezes desestimula a denúncia. Além disso, a falta de suporte psicológico e social para as mulheres que buscam justiça é uma das maiores lacunas da legislação. Não basta punir o agressor, é necessário também dar à vítima um acompanhamento contínuo para ajudá-la a lidar com o trauma e a se reconstruir após o abuso. E, por mais que a legislação avance, a cultura de impunidade ainda prevalece. Muitos agressores, mesmo após serem identificados, enfrentam penas brandas ou até conseguem sair impunes devido a brechas legais ou falta de evidências claras. Em muitos casos, a mulher acaba sendo revitimizada pela demora no processo judicial, que pode levar meses ou até anos para ter um desfecho. Isso faz com que as mulheres percam a confiança no sistema judicial e hesitem em denunciar, contribuindo para o ciclo de violência. A sociedade precisa entender que a punição deve ser mais rápida e eficaz para garantir que esses crimes não fiquem impunes. Portanto, enquanto as leis já são um passo importante, a verdadeira mudança só ocorrerá quando o sistema for aprimorado e houver mais efetividade na sua aplicação. As vítimas de violência digital precisam ter garantias de proteção imediata, com um sistema de denúncia ágil, apoio jurídico e psicológico adequado. O trabalho conjunto entre as autoridades judiciais, legislativas e as plataformas digitais também é fundamental para combater a violência de maneira eficiente e abrangente. Isso requer uma reformulação das políticas públicas, que devem se adaptar rapidamente à realidade da violência digital. Agora, é fundamental entender que não basta apenas ter uma boa legislação. É preciso que a sociedade se envolva ativamente no processo de conscientização e na construção de um sistema de apoio mais eficiente para as mulheres. E enquanto a legislação evoluir, a questão da educação digital se torna cada vez mais urgente, pois empoderar as mulheres para que se protejam online é o primeiro passo para garantir que elas não se tornem vítimas desse tipo de violência. Tópico 4. A relação entre violência digital e outros tipos de violência, física, psicológica, etc. A violência digital não existe isoladamente. Ao contrário, ela está profundamente conectada com outras formas de violência, como a violência física e psicológica. Muitas vezes, o assédio online é apenas o início de um ciclo de abuso maior, que pode se manifestar fisicamente e psicologicamente nas vítimas. O que muitas pessoas não percebem é que, quando uma mulher é atacada digitalmente, ela está sendo agredida em sua integridade de várias formas, emocionalmente, socialmente e, em muitos casos, fisicamente. Essa violência não se limita ao espaço virtual, ela ecoa no mundo real e afeta diretamente a vida das mulheres. Primeiramente, a violência digital atua como um estímulo para o abuso físico e psicológico, criando um ambiente de constante vigilância e medo. O agressor, que começa com ameaças virtuais e humilhações online, muitas vezes faz isso para controlar a vítima, isolando-a e intimidando-a, até que o controle sobre ela se torne completo. As mulheres, em muitos casos, são forçadas a viver com o medo constante de que suas imagens, suas palavras ou sua vida privada sejam expostas a um público que pode julgá-las, humilhá-las ou até retaliá-las. Esse clima de intimidação é um dos primeiros sinais de que a violência digital não é apenas sobre o que acontece na tela, mas sobre o controle que o agressor exerce sobre a vítima. Essa situação pode se transformar em um ciclo de violência contínuo, onde o assédio virtual passa a ser apenas um elo em uma cadeia de abuso. Mulheres que sofrem violência digital frequentemente se sentem inseguras em suas relações offline, devido ao impacto psicológico causado pelos ataques. Isso pode resultar em isolamento social, ansiedade e até a perda de confiança nas próprias habilidades sociais. Elas começam a se sentir desprotegidas, como se não houvesse um espaço seguro em suas vidas. O agressor, sabendo disso, utiliza as redes digitais como uma forma de perpetuar o controle, deixando a mulher em um estado de vulnerabilidade emocional. Além disso, os abusos digitais podem servir como gatilhos para a violência física, como um precursor de agressões que acontecem no mundo real. O agressor pode usar a violência digital para testar os limites da vítima, avaliando até onde pode ir antes de realmente atacar fisicamente,
As mulheres que já passaram por esse tipo de violência digital frequentemente enfrentam maiores dificuldades para se proteger, já que o agressor tem um controle psicológico e emocional sobre elas que as impede de agir livremente. Esse controle é muitas vezes invisível, tornando-se uma barreira psicológica imensa para a mulher, que se sente presa tanto no mundo digital quanto no mundo físico. O ciclo de abuso que começa na violência digital frequentemente continua com outras formas de agressão, incluindo a violência psicológica. A constante humilhação e o ataque à autoestima da mulher, que já é algo comum nos abusos online, se estende para a vida real. O agressor manipula a vítima, fazendo-a acreditar que ela não é capaz de viver sem ele, ou que o que ele está fazendo é, de alguma forma, justificável. Isso pode causar danos psicológicos profundos, que se refletem em sintomas como depressão, transtornos de ansiedade e crises de identidade. O mais cruel é que, muitas vezes, a mulher não percebe o quanto está sendo manipulada, até que atinja um estado emocional tão fragilizado que se torna difícil sair desse ciclo de abuso. A violência digital também pode criar um ambiente de vergonha e culpabilidade para a mulher. Ao ser atacada online, muitas mulheres começam a se questionar sobre o que fizeram para merecer tamanha agressão. O agressor, muitas vezes, faz com que a vítima se sinta responsável pelos ataques, levando-a a internalizar a ideia de que ela é a culpada pela violência que está sofrendo. Essa culpa, que muitas vezes é imposta pelo agressor, faz com que a mulher se feche ainda mais, dificultando que ela busque ajuda e denuncie o abuso. Esse é um dos aspectos mais insidiosos da violência digital. Ela não deixa marcas visíveis, mas causa um grande dano psicológico. Porém, em muitos casos, a violência digital não ocorre isoladamente, ela é muitas vezes acompanhada de outras formas de violência, como a violência doméstica. Mulheres que sofrem abusos digitais dentro de casa, onde se sentem constantemente vigiadas e controladas, são mais propensas a enfrentar agressões físicas ou psicológicas do parceiro. Isso se torna um ciclo vicioso, onde a mulher se vê sem opções, sentindo-se impotente tanto no mundo digital quanto no mundo físico. As mulheres que passam por esses tipos de abuso frequentemente têm medo de denunciar, pois sabem que o agressor pode retaliá-las em ambas as esferas, física e virtual. Esse ciclo de violência entre o mundo físico e digital é, sem dúvida, um dos maiores desafios no combate à violência contra a mulher. A falta de conscientização social sobre como esses abusos se interconectam dificulta o entendimento da gravidade do problema. Por isso, é fundamental que se criem campanhas educativas que mostrem como a violência digital pode ser apenas o primeiro passo de um abuso maior e mais destruidor. Mulheres que denunciam abusos digitais muitas vezes enfrentam resistência, seja pela sociedade ou até mesmo pelas autoridades, que não reconhecem o impacto desse tipo de violência. A resposta para interromper esse ciclo de violência passa pela criação de uma rede de apoio que aborde todas as formas de abuso de forma integrada. Não é suficiente apenas punir o agressor no mundo digital, é necessário tratar também os impactos psicológicos e físicos que a vítima sofre. Isso significa oferecer apoio jurídico, psicológico e emocional, criando condições para que as mulheres possam romper o ciclo de violência de forma segura e eficiente. Para isso, a sociedade precisa entender que a violência digital é uma extensão do abuso físico e psicológico, e deve ser tratada com a mesma seriedade e urgência. Tópico 5. Como denunciar e proteger-se contra a violência digital. A violência digital contra as mulheres é um problema crescente que exige uma resposta eficaz, tanto da sociedade quanto das vítimas, que devem entender como se proteger e buscar ajuda. A boa notícia é que, com o avanço das tecnologias e a maior conscientização sobre o tema, as mulheres agora têm mais recursos para denunciar e se proteger. Porém, para que isso seja efetivo, é preciso primeiro entender como os abusos digitais acontecem e, em seguida, adotar medidas de proteção que envolvem tanto a segurança online quanto o apoio legal e psicológico adequado. O primeiro passo fundamental é entender como a violência digital pode se manifestar. Isso inclui não apenas o assédio online, mas também o vazamento de fotos íntimas, o cyberbullying, as campanhas difamatórias e até as ameaças de morte ou estupro feitas através das redes sociais e outras plataformas. Muitas vezes, as mulheres não reconhecem que estão sendo vítimas de violência digital, o que faz com que não tomem medidas preventivas ou de proteção.
Reconhecer que você está sendo atacada é o primeiro passo para a defesa. Assim que perceber qualquer forma de abuso virtual, o ideal é fazer capturas de tela, prints, salvar qualquer mensagem ou conteúdo ofensivo, e manter um registro das agressões, para que possa ser utilizado em uma eventual denúncia. O segundo passo importante é proteger suas informações e dados pessoais. A maioria das mulheres não sabe como configurar corretamente a privacidade de suas contas nas redes sociais, o que pode deixar suas informações vulneráveis a agressores. Configurar a privacidade do Instagram, Facebook, Twitter e TikTok de forma restritiva, permitindo apenas amigos ou seguidores selecionados verem o conteúdo compartilhado, é uma forma básica, mas eficiente de impedir que os abusadores tenham acesso a informações pessoais. Além disso, usar autenticação de 2 fatores nas redes sociais é uma maneira de aumentar a segurança das contas e evitar que agressores consigam invadir o perfil da vítima. Em casos mais graves, como o vazamento de imagens íntimas, a Lei Carolina Dickmann pode ser acionada. A Lei Carolina Dickmann, que trata da invasão de dispositivos eletrônicos e da divulgação não autorizada de dados íntimos, pode ser usada para punir aqueles que publicam fotos, vídeos ou informações privadas sem consentimento. Se uma mulher for vítima desse tipo de violência, a primeira medida a ser tomada é denunciar o crime à polícia, levando consigo as provas, como as capturas de tela e os links onde os conteúdos foram publicados. A denúncia deve ser feita de forma imediata, para que as imagens sejam retiradas o mais rápido possível da internet e os responsáveis possam ser identificados e processados. Além disso, muitos estados e municípios têm delegacias especializadas para atendimento a mulheres, como as delegacias da mulher, que são preparadas para lidar com casos de violência doméstica, psicológica e também com abusos digitais. Essas delegacias têm profissionais capacitados para ajudar na coleta de provas digitais, investigar os crimes e orientar as vítimas sobre seus direitos. As delegacias de polícia são um ponto de entrada fundamental para quem busca justiça e, em muitos casos, a vítima pode ser orientada sobre como bloquear o agressor, além de ser encaminhada para apoio psicológico e social. No entanto, uma das dificuldades que muitas mulheres enfrentam ao denunciar a violência digital é o medo de retaliação e a revitimização durante o processo. Muitas vítimas se sentem envergonhadas, culpadas ou com medo de serem expostas ainda mais se falarem sobre o caso. Além disso, o processo judicial pode ser demorado, o que desmotiva muitas mulheres a seguir com a denúncia. Mas a denúncia é fundamental não apenas para punir o agressor, mas também para impedir que ele continue cometendo o abuso. A Lei Maria da Penha também pode ser aplicada nesses casos, proporcionando proteção imediata para a mulher, como medidas protetivas, que incluem o afastamento do agressor do lar e o bloqueio de contato. As mulheres também podem contar com plataformas de apoio, como ONGs e serviços online, que oferecem suporte emocional e jurídico para lidar com os impactos da violência digital. Organizações como a Safernet Brasil e Rede de Atendimento à Mulher oferecem serviços de denúncia anônima, além de orientações sobre como lidar com o abuso online. Essas organizações são fundamentais para oferecer o suporte necessário para a mulher se sentir segura ao fazer uma denúncia. O apoio emocional, muitas vezes oferecido por psicólogos e assistentes sociais especializados, é essencial para ajudar as vítimas a lidar com as consequências psicológicas da violência digital. Além disso, uma educação digital mais aprofundada é fundamental para empoderar as mulheres a se protegerem desde o início. Muitas mulheres não sabem como identificar os primeiros sinais de abuso ou como se proteger de forma eficaz online. Oferecer programas de conscientização e workshops sobre segurança digital, que ensinem as mulheres a identificar comportamentos abusivos e a proteger suas informações pessoais, pode ser uma maneira eficiente de prevenir esse tipo de violência. No mundo digital de hoje, onde as tecnologias estão em constante evolução, a prevenção e a preparação são as melhores formas de defesa. Por fim, é importante lembrar que, embora as leis e as plataformas de apoio estejam se tornando mais robustas, a responsabilidade também está nas mãos da sociedade como um todo. Precisamos criar uma cultura de respeito à mulher, tanto no ambiente físico quanto no digital, e apoiar as vítimas em sua jornada de recuperação. A mudança começa com a conscientização e a solidariedade. Cada denúncia, cada ação de apoio,
pode ser a diferença entre a liberdade e o sofrimento para muitas mulheres que estão sendo abusadas digitalmente. Agora que você já sabe como a violência digital está destruindo a vida de tantas mulheres, é hora de agir. Cada compartilhamento, cada curtida e cada comentário são um passo para dar visibilidade a essa causa e ajudar a mudar a realidade. Não podemos mais ignorar o que está acontecendo nas redes sociais. Mulheres estão sendo atacadas todos os dias e, muitas vezes, o silêncio é o maior aliado dos agressores. Você tem o poder de ser a diferença. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma informação importante sobre como proteger você e as mulheres ao seu redor. Mas, atenção, o tempo de agir é agora. Se você acha que este conteúdo pode ajudar mais alguém, compartilhe com suas amigas, familiares e colegas de trabalho. A mudança começa com cada um de nós. Curta e comente se você acredita que a violência digital precisa ser combatida de forma mais agressiva, e ajude a fortalecer essa luta. Vamos fazer barulho. A informação é a nossa maior arma, e juntos, podemos empoderar mais mulheres para que elas saibam como se proteger, como denunciar e como ter a força de seguir em frente. Não espere mais. Clique em curtir, inscreva-se e compartilhe agora mesmo, para que essa mensagem chegue ainda mais longe.